Bom dia a todos e todas que estão aqui. Um bom dia mesmo para todos. Eu acho que é um prazer ter vocês e para um tema bastante rico e relevante. Eu acho que eu queria só dar uma contextualizada, que eu acho que é importante. A gente fez há 2 semanas atrás uma semana de design organizacional. Em cada dia a gente discutiu temas que a gente considerou super relevantes e de impacto nas nossas organizações. Na quinta-feira, a gente teve dois painéis para discutir saúde. O primeiro deles foi um painel muito impactante. Depois o Lucas até pode falar um pouquinho mais sobre isso. A gente teve a presença de dois convidados incríveis para discutir a questão da saúde, se é um investimento ou se é um custo, né? Bom, esse é um primeiro ponto assim que eu queria trazer para vocês. O segundo, vocês estão acompanhando e a gente vem vendo os números alarmantes da questão da saúde mental no Brasil, dentro das organizações, e mais recentemente a questão das regras e da regulamentação da NR1, que é inclusive, vamos dizer, o mote principal aqui da nossa discussão. Eu acho que assim, é importante também chamar a atenção de vocês que nós somos um time diverso aqui. Eu até vou aproveitar e apresentar para vocês. Então, eu sou psicólogo, né, e consultor dentro da Ornelas, consultoria e da nossa academia e comunidade. Junto comigo daqui a pouco, acho que até pode se apresentar, Tati, rapidinho aí, se apresenta para a gente. Olá, eu sou Tati Neder, sou também psicóloga e atuo no desenvolvimento humano e organizacional há 24 anos e meio. Acho que é isso, Legal. de forma bem rapidinha. Isso. E aí a gente traz, né, que já é uma querida, já de mais de 2 anos que a gente se conhece, nos conhecemos estudando uma pós em neurociência. Eu queria apresentar a Viviane Campanati, que é uma engenheira, né, e eu acho que fala um pouquinho também de você, Viviane. Bom dia, eu sou a Viviane Campanati, eu sou engenheira química de formação, mas sou engenheira de segurança. Estou quase 30 anos trabalhando na área de segurança. E segurança é muito mais sobre comportamento e pessoas do que sobre engenharia mesmo, né? Legal. E agora também sou especialista em neurociência e comportamento e estou agregando esse time aqui para fazer esse mix de norma e pessoas. Legal. E para finalizar, nesse time, a gente tem o Lucas Guimarães, que é um médico, um geriatra, um cara também muito incrível, assim, meio diferenciado dentro da categoria, para não colocar, não falar mal dos médicos, né, mas principalmente diferenciado, porque tem um olhar sobre pessoas, um olhar um pouquinho mais ampliado. Então também queria que você se apresentasse, Lucas. Obrigado pela generosidade, Nela. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas Guimarães, eu sou médico geriatra. Eu trabalho com gestão desde 2017, gestão hospitalar, estou transicionando para uma empresa de cuidado de pessoas, cuidado online. Eu tenho uma formação, além da parte de gestão, uma formação em cultivando equilíbrio emocional, que é um conteúdo que eu gosto muito de falar. E nessas discussões a gente fala muito de saúde mental, de burnout, de como a gente ajuda as pessoas a não, não é não ficar triste, é como as pessoas procurarem serem felizes de fato. Então, é nisso que eu me baseio nessas conversas que a gente tem tido. E essa é a ideia, né, que a gente pudesse montar e discutir com diferentes visões, mas com um ponto de convergência. Então, a gente está falando aqui de psicólogos, de consultores, de engenheiros e de médicos, porque a gente entende que essa questão da saúde mental, ela é uma questão mais ampla, né? Talvez quando a gente perceba os números, eles são o que a gente poderia dizer a ponta do iceberg, mas quando a gente começa a aprofundar um pouquinho para identificar as raízes são muito variadas, né? Não dá para dizer que as raízes estão só nas lideranças dentro da organização, não dá para dizer que a principal raiz é uma questão de sobrecarga de trabalho. Elas são várias, né? E eu acho que a gente precisa ter um olhar sistêmico e integrado para que, de fato, a gente possa tratar essas questões, né? A gente fez uma enquete que foi prévia para a gente entender um pouco quais eram as principais questões. E eu quero mostrar para vocês pelo menos os 3 primeiros resultados das 3 primeiras perguntas. E aí a gente começa essa conversa. Eu vou compartilhar minha tela aqui e vou mostrar para vocês exatamente o resultado do nosso Forms, né? Então, todo mundo está vendo aí?
Depois a gente passa com calma esse relatório um pouco mais detalhado, mas só para vocês entenderem, né? A primeira pergunta que a gente fazia é se você conhece as principais mudanças da NR1 e como é que elas impactam a sua empresa. A gente vê 42 pessoas responderam que sim, 26 que não, então a gente tem aqui uma predominância, 62% disso. Conheço, não só conheço a NR1, mas eu também conheço o impacto disso nas organizações. É um bom cenário, eu diria. A segunda pergunta era como a sua organização tem tratado a saúde mental dos colaboradores, e aí começa a chamar atenção o dado, né? 41% diz de forma pontual, né? Não integrado, então acho que já aqui traz um alerta para a gente. A gente tem 29% empatado com estrategicamente, 29% dizendo não tem ações concretas. Então, olha que interessante, a gente tem 29% sem ações concretas e a gente tem 41% com atuações um pouco pontuais, né? Somente 29% a gente poderia dizer está conectado com a estratégia da organização. E a terceira pergunta é se você acredita que essas novas exigências ajudarão a melhorar a cultura de segurança e saúde mental dentro da sua empresa. E aqui a gente tem 49% dizendo ainda não sei, né? Então tem um pouco de dúvidas, e 47% dizendo que sim, concordo, só um percentual muito pequeno dizendo que não. Enfim, só queria dar esse panorama que, ainda que 62% tenham um conhecimento, eu talvez diria que a gente pode sim aqui clarificar e esclarecer um pouquinho mais todos esses pontos, né? Mas o mais importante para mim é essa concepção que a gente quer trazer hoje para vocês de vamos tratar a saúde como uma questão integrada, né? É um dos grandes desafios que nós estamos vivendo no mundo e principalmente dentro das organizações. A Viviane, eu vou passar a palavra para você, Viviane, falar um pouquinho desse histórico, né? Mas até me anteciparia e diria assim, é possível que a pandemia tenha acelerado esse processo, né? Então já fica aí uma questão para você. Mas conta um pouco de como é que a gente chega nesse contexto que a gente está vivendo hoje. Fala um pouquinho historicamente. Só um instantinho antes de você responder, pode deixar o seu microfone aberto. Qualquer pergunta que vocês tenham, a gente vai tentar responder algumas perguntas que vocês mesmos colocaram na enquete, e qualquer pergunta que vocês tiverem, por favor, coloque aí no chat que a gente, na medida do possível, vai respondendo aqui ao longo da nossa live. Bom, eu vou deixar a pandemia para o Lucas depois, tá? Mas assim, a gente tem muitos estudos e vários artigos técnicos que falam da piora da saúde mental de maneira geral da população mundial, né? Depois de tudo que teve e tal. E hoje acho que a gente ainda tem alguns resquícios disso, né? A questão do vamos trabalhar de casa, vamos trabalhar presencial, que é um grande conflito, né? E que a gente tem e não tem também super soluções. Eu acho que cada caso é um caso, tem que ser pensado caso a caso, então isso com certeza são consequências da pandemia, tá? Eu tenho a minha colinha aqui, que é com algumas informações que vêm lá do Observatório de Segurança, que é uma plataforma que é do governo com alimentação dos dados quase que online de reporte, tá? Então, o que vem de segurança do trabalho vem via e-social, vem via INSS. Então, é ali que se compõem as estatísticas, os números, cálculo de seguro-acidente de trabalho, fatores previdenciários, tal, tudo vem ali daquele banco de dados, tá? Então, de lá, em 2023, nós tivemos 2.888 acidentes fatais no Brasil reportados. Lembrando que o que está lá é o reportado, a gente não está falando de trabalho informal, a gente não está falando de alguns prestadores de serviço que trabalham por conta e não vai entrar como acidente de trabalho, tá? Então, esse cenário pode ser muito pior, né? A gente está falando de mortes, 57 acidentes por hora em 2023. É muita coisa, né? E são acidentes graves e reportados, tá? Indo um pouquinho para a questão da NR1, a gente tem que lembrar que a NR5, há 2 anos atrás, que é a NR que dispõe sobre a CIPA,
ela já mudou o nome da CIPA para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, lá ela já começa a tratar a questão da saúde mental, do risco psicossocial, que é o que a gente está falando agora, né? Essa relação de trabalho. Eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar que a relação de trabalho, ela pode ser positiva, né? O trabalho, ele faz parte da nossa vida e o ambiente de trabalho, não sem trazer o positivismo tóxico, né? Aquela coisa tem que ser Uhum. tudo lindo, né? Ser feliz o tempo todo. Não, não é sobre isso. O problema é, eu tenho que trabalhar e eu tenho que me sentir bem enquanto eu trabalho, enquanto eu faço minhas atividades, eu tenho que ter condições, ferramentas para executar as minhas atividades. É esse o ponto. E como é que a gente chega nisso, né? A gente tem que lembrar que esses custos de afastamento por burnout ou uma doença do trabalho e algumas outras relacionadas, tanto de acidente como de processos de adoecimento mesmo, isso tudo é um custo para o INSS. E aí, a maior parte deste custo vai para lá, um afastamento, vai para o INSS. Então, cada vez mais a gente vai ter situações onde essa análise do INSS vai gerar necessidade de uma ação maior dentro da empresa. E isso é positivo, de certa forma, porque a gente não quer adoecer as pessoas, a gente quer que as pessoas trabalhem, a gente quer ter uma boa relação de trabalho, né? A gente quer poder trabalhar e ter essa relação com o mundo de forma positiva, tá? Uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar que é a responsabilidade da empresa em relação à aplicação da norma. A gente tem que trazer para a mesa a questão da cultura, né? A gente tem aquela coisa da lei que não pega e a lei que não pega. Isso ainda existe. E hoje a fiscalização ela é online. Então, eu estou numa cidade que é muito distante de um grande centro. Eu vou ser fiscalizado? Vai, porque é online. A partir do momento que você entrou o seu registro ali no e-social, se tiver um acidente que você reportou, a fiscalização é online. Se tiver alguma divergência de hora extra, a fiscalização é online. A multa é online, né? Então, a gente precisa entender que quanto mais a gente formalizar com a fiscalização, com essas reportes que a gente precisa, mais a gente precisa fiscalizar do outro lado também. Então, a lei ela nos diz que a gente tem que formalizar também, a gente tem que informar o empregado da condição de trabalho, a gente tem que informar o empregado dos riscos, a gente tem que informar o empregado dos controles que a gente fornece, de maneira formal, né? Porque às vezes tem alguma empresa que fala assim, mas eu nem controlo o custo de EPI, as pessoas podem pegar à vontade, está disponível. Você faz o registro? Não. Então, isso não te garante e não garante que o empregado está usando, ele sabe por que que ele tem que usar isso. Então, esse ciclo que a gente tem que proporcionar e tem que fazer valer que eu tenho a informação, eu preciso passar a informação, eu preciso receber a informação de volta do que está acontecendo com este suporte que eu estou fazendo, e aí rever as ações e melhorar cada vez mais. E no meu ver, a gente só consegue isso aumentando a relação de confiança entre empregados e empregadores, né? Esse é o mais importante. E a relação de confiança passa por formalizar processos, passa por entender que a fiscalização existe, passa por entender que existe consequência para as coisas que eu não faço. Então, eu tenho que mapear isso daí tudo. Quando eu faço um mapeamento, eu tenho que mapear todos os ambientes de trabalho para poder ter ação. Eu não. Ações que não estão ligadas ao mapeamento são ações de benefício, mas elas talvez não atendam a ANR. Então, a gente precisa também fazer essa conexão. Quando tudo que eu faço em relação à legislação, eu preciso ter essa conexão. Então, eu faço o mapeamento, eu entendo o que a norma está pedindo, eu até entendo esse contexto, eu entendo por que que a norma está pedindo isso daí. Ela quer melhorar o ambiente de trabalho, então eu preciso mapear o que que não é bom no meu ambiente de trabalho. E aí eu vou fazer o desenho até ter a ação. Acho que é isso. Legal. É,
Já entrou uma pergunta aqui, eu já até responderia, né? Porque a pergunta que entra é como é que a gente diferencia esse adoecimento psíquico no trabalho ou por causas do dia a dia, né? Porque a gente tem outras questões, né? Por exemplo, eu enfrento o trânsito, eu tenho as questões familiares, eu tenho os vizinhos, enfim, eu tenho a comunidade que eu moro. Tem que ter nexo. Tem que ter, claro. E se Tem que tiver ter bem nexo. se tiver bem no trabalho, estarei bem em casa e Não, vice-versa. formalmente. É, Formalmente, isso tem que ter nexo. é Então, verdade. assim, o médico do trabalho responsável por aquela pessoa, por aquela onde a pessoa trabalha, ele tem que ter uma estrutura para fazer o Compreender. nexo do Verdade. trabalho com o problema do adoecimento da pessoa. Perfeito. Faz Então, sentido. é importante que as equipes de saúde também se estruturem para poder fazer essa avaliação, para ter uma Legal. avaliação coerente, né? Às vezes, o médico do trabalho, ele precisa de um apoio externo, de Uhum. alguém que Uhum. faça uma avaliação mais detalhada, mas tem que entender o contexto da empresa, tem que ter o nexo. A gente precisa entender, eu acho que o que a Viviane está trazendo, e eu queria ouvir o Lucas, a gente acho que precisa entender desse ser integral, né? Quer dizer, esse É. indivíduo que entrou dentro da minha organização aqui, né? Desculpa, que passou pela catraca, né? Que marcou o ponto dele, ele vem de algum lugar, né? Ele se relaciona com pessoas, ele enfrenta desafios no seu dia a dia que de alguma forma têm impactos no trabalho, né? Então é difícil a gente fazer essa separação. Lucas, como é que você vê isso? Tem uma discussão super interessante que quando a gente vai falar de burnout e depressão, a diferença clínica dos dois é muito difícil de achar. Mas é exatamente o que a Viviane falou. O burnout, ele é uma doença relacionada ao trabalho. Achar esse nexo é super importante e nem sempre é fácil, né? A gente passa 8 horas, 8, 10, 12 horas no nosso trabalho, dependendo das pessoas. A gente passa muito tempo no nosso trabalho, é muito difícil não levar o trabalho para casa, ainda mais com essas mudanças que aconteceu com a pandemia, né? As pessoas estão trabalhando em casa, as pessoas têm os problemas de casa, tem o vizinho, tem o filho que está fazendo alguma coisa, tem todo o contexto. Então, é muito difícil a gente conseguir separar muito claramente as duas coisas. É óbvio que você consegue identificar no trabalho assédio de vários tipos, e talvez seja essa a grande discussão da NR1, estabelecer uma política de prevenção de assédio, o que é feito com isso e assim por diante. Mas separar as duas coisas de uma maneira bem cartesiana, como a gente gosta de separar, é muito difícil. A gente traz o nosso dia a dia para o trabalho, a gente leva o trabalho para casa. O trabalho vai, se a gente está mal no trabalho, a gente vai estar mal em casa e vice-versa. Isso é muito comum. As discussões de que o burnout saiu do mundo do trabalho, e aí fala-se hoje em dia de burnout parental, de ter que lidar com toda a situação dos filhos, as mulheres são muito mais vulneráveis a isso do que os homens. Falar de burnout racial, ter que ficar o tempo todo explicando questões de gênero, raça, é, é, é um pouco difícil, porque, por definição, o burnout está relacionado ao trabalho. E qual que é a palavra que eu quero usar? Ousado equilíbrio entre vida pessoal e trabalho é muito difícil, né? É muito difícil querer traçar uma linha, colocar as coisas em caixinhas e uma coisa acaba aqui. As pessoas são seres integrais. E na live que a gente fez algumas semanas atrás, uma das palestrantes, a Sarita da Alice, ela estava mostrando que as pessoas que são mais ativas e são mais saudáveis, isso, falar de atividade física dentro do trabalho não existe. Existe ginástica laboral, mas fazer corrida, fazer musculação, nadar e ter essas atividades fora, melhorou o desempenho e o engajamento das pessoas no trabalho. Então, talvez uma discussão importante é a gente entender as coisas que dentro do trabalho podem gerar o burnout e esse adoecimento de saúde mental e, portanto, ter esse tipo de impacto e gerar esse nexo. Parar de tentar separar colocar isso numa caixinha, isso às vezes é muito fácil de achar, mas parar de achar que a nossa vida pessoal e a de trabalho não vai se confluir, que a gente vai conseguir. Bem, a Apple TV tem uma série sobre isso, a Severance, né? Eu comecei a assistir agora, em que as pessoas desligam a vida de trabalho e a vida pessoal delas. Estou bem curioso para onde a série vai, mas
não é possível, ainda que fosse possível, talvez não seja o adequado para a gente fazer, né? Ô, Lucas, mas durante muito tempo dentro das organizações a gente falou isso. A gente pregou Uhum, isso, né? Você, o sim, problema do seu problema de casa, você deixa a hora que você passa da catraca. Aqui são outros é isso aí. problemas. E os problemas da empresa, você tem que deixar na empresa, a hora que você passa na catraca. Como é que a gente faz isso? É. Não Né? faz. E tem uma provocação ainda maior, né, Viviane? Porque quando se falava isso, a gente não tinha WhatsApp. Os Ah, problemas podiam também, ficar na empresa. também, É também. E verdade. talvez o que tenha acelerado a pandemia é isso. As empresas começaram a entender que dava para levar o programa para casa. Então, É. o WhatsApp infinito, horários tem que estar disponível. Eu sei de um gestor que já falou para um liderado, falou, ó, seguinte, se você não responder meu WhatsApp em menos de 5 minutos, você não presta para mim. Uhum. Assim, e Uhum. tanto faz, ele não falou se você responder em 5 minutos dentro do horário comercial. Não, é 5 minutos. É E cinco era assim que minutos, ele você tem agia 5 mesmo. minutos para responder. Verdade. Tá valendo? Vai. Ou o estresse que É. você gera na Exato, pessoa, que tem que estar exato, olhando ali o celular o tempo todo, que vida tem o eu, né? Eu acho que, exatamente. eu É. acho que tem uma questão nesse aspecto, inclusive tem uma pergunta do Ricardo Copos que fala exatamente disso. Se o advento da NR1 e esse nexo, né, que você trouxe, Viviane, se não está sendo forçado, qual é a nossa visão sobre isso? Eu diria não, acho que porque de alguma forma, se eu estou produzindo indivíduos, né, dentro da minha organização, vamos dizer, entre aspas, tóxicos, né, eu estou colocando eles, quando eles saem da catraca, Exato. para dentro da sua para dentro da sociedade, eu estou levando indivíduos que estão estressados, né? Que, enfim, tiveram sobrecarga de trabalho, foram assediados no trabalho, enfim, tem alguma condição dentro da organização que vai para fora. E eu acho que tem sim uma responsabilidade da organização com saúde no sentido mais amplo, não é só dentro do meu CNPJ, né? Eu estou no entorno, né? Eu estou dentro de uma comunidade, estou dentro de um bairro, eu estou afetando todo esse entorno, né? E isso se a gente não for considerar fornecedores, clientes e todas essas relações que estão aí por vir, né? Quer dizer, quando eu melhoro o meu clima dentro da organização, quando eu melhoro a saúde dos meus colaboradores, eu também, de alguma forma, estou impactando essa sociedade, né? Eu Por acho que isso é que o, interessante isso. Essa forçação, se existe, eu acho que ela é saudável e necessária, né? então, por isso que o mapeamento bem feito é necessário, né? É necessário eu entender, e é necessário eu entender que se eu não consigo lidar com isso sozinho, eu vou precisar de um apoio externo, de um médico externo, de um terapeuta externo. Então, assim, a gente precisa entender que a gente não é sozinho, né? Por isso que o mapeamento ele tem que ser rigoroso, vamos dizer assim, né? Porque você fica mais fácil de você sair dessa leitura de que eu estou forçando para ser tudo assim, né? Se você pegar a histórico da segurança do trabalho, de acidentes e de Uhum. afastamento, vamos pensar há 15 anos atrás, até em empresas maiores, mais estruturadas, quantas vezes a gente não recebia um atestado de 14 dias? Né, que não tinha passado pelo médico do trabalho, que era a pessoa que tinha condições de avaliar. Então, assim, a pessoa passava ali, pegava o atestado e levava para a empresa e tá tudo certo. Aí mudou a atitude dos médicos do trabalho de Uhum. começar a fazer, vamos conversar sobre isso, não é vamos eliminar, não, vamos conversar sobre isso. Eu quero conversar com o médico que te avaliou, eu preciso entender o seu caso. Porque eu preciso Uhum. entender que eu preciso fazer uma mudança aqui dentro da minha organização. Então, Uhum. essa mudança, ela vem nos últimos, sei lá, nos últimos 10 anos, com uma postura que os médicos do trabalho começaram a chavear também. Antes eles não É. olhavam, olhavam. Uhum. Mas começou, o movimento é contínuo, não existe, agora, a partir de agora a gente faz assim. O movimento é contínuo. Poxa, o Eu acho, médico do trabalho, eu ele acho que começou a se envolver na operação e começar a tentar entender o que que ele pode também colaborar, Eu né? acho que Então, tem, assim, eu acho que tem inclusive uma coisa muito legal que eu vejo observando recursos humanos, que é a atuação da saúde agora mais integrada dentro de sim, recursos humanos, que para mim sim, sempre ela era vista como um apêndice, né? Um mal sim, necessário, né? sim. Porque o que importava era recrutamento, seleção, avaliação, clima, desenvolvimento, treinamento. E agora eu começo a compreender que a saúde também se conecta com tudo isso.
Então eu trago e começo a entender isso de uma forma mais integrada. Eu acho que esse é um dos grandes movimentos que a gente vê assistir dentro de RH. E a saúde Tati, está a saúde fala tá lá, Tati. diretamente ligada, né, ao recrutamento e seleção, se a gente for pensar, né? Porque Uhum. se a gente olha, né, para esses pais que estão, então, muitos deles ainda trabalhando em casa, né, estão estressados, estão com burnout. A gente tem uma pesquisa que foi divulgada pela Rede de Atenção Psicossocial, né, que está ligada ao SUS em 2023, que pela primeira vez na história a gente tem um índice maior de ansiedade em crianças e adolescentes do que em adultos, né? Então imagina que esses jovens vão estar entrando nas empresas, né, já com alto índice de ansiedade, né? Então, e aí a gente percebe a importância, né, de profissionais qualificados no recrutamento e seleção, em todas as áreas, né, desse processo seletivo e também, né, esse trabalho no ambiente organizacional, né? Porque também não adianta ele entrar numa empresa em um ambiente tóxico, né? Então, é super importante, né? O Lucas mencionou o seriado Ruptura, que é sensacional, né? E a gente pode pensar exatamente sobre isso, né? A gente impacta a empresa, né? Teve a pergunta, né? Como é que a gente sabe, né? Se é daqui ou de lá, somos seres integral, né? Então não só somos impactados, como também impactamos os nossos ambientes. Haja visto esse dado em relação às nossas famílias, né? Então, as crianças, os adolescentes sendo impactados dessa forma, né? Tem uma pergunta que eu queria. Eu vou colocar minha oposição para responder, mas eu queria jogar para você, Lucas. A da Glória Pires, que diz assim: a exemplo de exames periódicos que existe para a NR1, temos algum protocolo que possa ser adotado para mitigar os riscos na organização, de modo a identificar o estado da saúde da pessoa? A gente precisa tomar um pouco de cuidado, né, Glória? Porque senão aí eu começo a fazer uma seleção. Há pouco a gente discutia a seleção sobre as melhores performances, né? E aí é como se a gente fosse excluindo aquelas pessoas que não têm repertório, que não têm performance. Aí esse talvez seja o cuidado, quer dizer, eu começo agora a fazer seleção. Só vou trazer para dentro da minha organização as pessoas que têm uma saúde perfeita, qualidade de vida, etc., né? Eu acho que é só esse ponto que eu queria trazer, assim, porque aí a gente perde a dimensão Uhum. da responsabilidade da organização com tudo, né? Assim, com Uhum. saúde em todo, né? No todo, né? Enfim, como é que você vê isso, Lucas? É, eu gosto muito da pergunta delas. E, Glória, assim, é super é, importante a gente ter essa discussão. A gente tem algumas escalas que a gente falar de ansiedade e depressão, por exemplo. A gente tem algumas escalas para a gente pesquisar burnout nas pessoas, mas eu não acho que deva ser esse o foco. Quando a gente fala de saúde mental, é sempre um tripé. A gente estava conversando isso um pouquinho antes de começar a live, né? Existe uma questão do diagnóstico. Isso, os exames periódicos, a medicina do trabalho e a própria NR1 nos ajuda a estruturar. Então, esses exames ajudam a gente a fazer o diagnóstico do que está acontecendo. Mas também dá para usar, por exemplo, quantidade de afastamentos, absenteísmo. A maioria das empresas pede para os pacientes, para os colaboradores colocarem, para os médicos colocarem o CID no diagnóstico. Então, levantando o histórico, a gente consegue saber qual é o problema, se é ansiedade, se é depressão, qual setor que tem maior impacto isso. Então, e todo o processo da NR1 parece estar entrando nesse sentido. Vamos melhorar o diagnóstico, é o que a Viviane falou. Eu preciso ter o dado. Eu preciso reportar o dado. E acho que longe de ser uma forçação de barra, eu acho que é muito como a gente é, é, se propõe a olhar o problema. Acho que, acho que nós quatro aqui vivenciamos. Eu era bem novinho, mas eu lembro de quando o cinto de segurança virou obrigatório. E eu lembro das discussões acaloradas, porque me incomoda, porque é uma forçação de barra, porque é um absurdo. E a gente sabe claramente o impacto que usar cinto de segurança tem em sobrevivência em acidentes. A NR1 acho que vai nesse sentido, sabe, da gente melhorar o diagnóstico e a gente começar a discussão de prevenção. É, quais são as medidas que a gente está tomando com esse diagnóstico do que está acontecendo para prevenir? E a prevenção vem muito do design organizacional, né?
Perfeito. Então, mais do que a gente ficar reverberando, achar as pessoas e apontar dedo para o indivíduo, né? A gente tem que pensar em como que a gente previne. O burnout, e eu gosto muito dessa discussão, o burnout ele se manifesta em pessoas. Então, são os indivíduos que têm burnout. Mas as causas do burnout são enraizadas nas instituições. Então, antes da gente ficar achando o indivíduo e apontando o dedo, esse cara tem um problema, e aí fica um monte de setinha apontando para as pessoas eh, e olhando para ele como um problema, a gente tem que olhar como as instituições contribuem para construir um contexto em que gera. É onde está o nexo. Legal. E o tratamento disso também passa por isso. Então, não adianta eu só achar que eu vou fazer ações de wellness. Porque, de novo, o indivíduo, se eu colocar ele para fazer yoga, vai ser ótimo yoga, mas eu não tirei o problema lá. Então, ele vai continuar causando o desconforto. Então, o tratamento passa por todo esse processo de achar o Uhum. contexto e começar a abordar isso como instituição, de uma maneira séria, honesta e moralmente adequada. Putz, não é o indivíduo. Somos nós, como instituição, que temos que acolher ele e cuidar disso, sabe? E acho que principalmente, Lucas, se você me permite complementar, com uma causa um pouquinho mais profunda, né? Até tem um comentário, não é uma pergunta, eu acho que é um comentário da Alexandra, que diz, talvez um fator que é fundamental é a gente amar, fazer o que a gente gosta, ser apaixonado pelo que a gente gosta. Não tenho dúvida, Alexandra, né? Alexandra, desculpe. Quando a gente está, né, fazendo as coisas que a gente gosta, quando a gente tem propósito, enfim, quando a gente está engajado, a gente emana, enfim, felicidade, etc. Mas eu não posso desconsiderar todos os outros elementos, né? O Uhum, indivíduo que ama o que ele gosta, mas ele tem um chefe, enfim, que pressiona, né? Um chefe que liga ou que manda um WhatsApp, né? No domingo à noite, e querendo resposta em 5 minutos, eu vou te dizer, puxa, haja paixão pelo que você faz, né? O que provavelmente vai acontecer é o Paixão. seguinte: deixa eu pegar a minha paixão e ir para um outro lugar, né? Não Porque tem paixão este nenhuma. lugar não faz sentido, né? Enfim, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado de não olhar só sobre essa ótica. Eu acho que sim, paixão é um elemento fundamental, mas tem todos os outros elementos, né? E eu acho que isso são as causas e as raízes um pouco mais profundas. Então a gente precisa descer um pouquinho para a gente conseguir ver isso de uma maneira um pouco mais integrada, né? Não, mas eu Viviane, queria fazer você. uma provocação nesse tema que me ocorreu agora, na verdade. Né? A gente é muito fruto do meio, a gente fala isso, né? O meio Uhum, do trabalho, da burnout, o meio, né? A gente é muito fruto do meio. uhum, E muitas vezes a gente está tentando, a gente para de olhar o meio e começa a olhar o indivíduo. O que que o indivíduo está causando no meio, né? Será uhum, que em algum momento a gente vai conseguir olhar assim, vamos olhar o meio, o que que o meio está causando no indivíduo? E se eu tiver um indivíduo que às vezes eu nem fiz tão boa avaliação assim, né? Quem nunca errou numa contratação, né? Que é uhum. alguma coisa que não deu liga ou que não deu certo, tal. Só quem não contratou, quem já contratou, em algum momento Verdade. falou, putz, né, podia ter feito uma outra escolha, enfim, né? Mas será que a gente não consegue mudar não tem resposta para isso, tá? A gente não consegue mudar esse olho do meio, e olhar o meio, porque daí o indivíduo que eu colocar no meio, ele ele vai entender, ele vai estar naquele meio bom. E se ele não combinar com o meio, o próprio meio já, já tira esse indivíduo de Sim. lá, né? Mas a gente fica muito preocupado em olhar o indivíduo e a gente esquece que a gente tem que tem que ter esse olhar e esse carinho mesmo, essa atenção com o meio e mudar o meio, né? Tem uma outra expressão, um outro posicionamento de um nick que eu achei demais aqui, de uma identificação demais. Tarô Deuses do Oriente. Beleza, lindo demais isso. Muito bom. Quando falamos de mapeamento, isso é um grande desafio, né? Ele ou ela diz, estou numa empresa que tem receio de mapear e encontrar as reais dificuldades dos colaboradores. Eu uhum, acho que isso é o primeiro ponto. Se eu não faço uma análise dos dados, né? Se eu não sou capaz de olhar esses dados e reconhecer que isso de alguma forma me afeta ou afeta o meu negócio, eu não sigo, né? Eu não sigo, porque a gente precisa fazer as coisas. Por isso que tem até um dado muito interessante que a gente viu na enquete, que tem um percentual que está dizendo, a gente está fazendo coisas pontuais.
Fazer coisas pontuais, para mim, é não compreender o impacto disso tudo e principalmente o impacto no negócio. Tá aí até uma outra questão que eu quero que o Lucas traga, que é essa questão mesmo de negócio, de investimento. Isso é economia de hora extra, é economia de saúde, é economia, né? Você imagina, né? Me recordo, mudando um pouco de assunto, me recordo que eu estava uma vez numa sessão com executivos da Leroy Merlin, e eu me recordo que a diretora Michele falou: vocês têm ideia do que significa um atendente 5, 10 dias em casa por qualquer um desses motivos? Qual é o custo que isso tem? Então, é negócio, gente. A gente precisa parar de Uhum. olhar isso de uma forma paralela e compreender que isso é negócio. Então, cuidar da saúde das pessoas, ter uma cultura de cuidado, ela tem impactos no negócio. Então, eu acho que é importante. Só que eu preciso compreender isso, fazer essa conexão e, de alguma forma, agir, né? Porque também não adianta nada eu mapear e não tomar decisões. Isso é o que É eu o vejo para princípio do responder AA, aqui. né? Eu primeiro tenho que admitir que eu tenho um problema. E o É, mapeamento é exatamente isso. Eu tenho coragem, né? Eu tenho coragem de e admitir que eu tenho um coragem. problema. E olhar de Lucas, forma estratégica, né? Para É, isso, e não com perfeito. ações Uhum. pontuais, né? A Uhum. gente já tem aí Uhum. pesquisas que trazem isso, né? Ações pontuais, elas não resolvem o problema, né? sim. Realmente é preciso Ah, esse olhar mais estratégico e ações planejadas, né? Ações consistentes, né? De forma a tornar o ambiente sustentável. uhum. Né? É. Tem uma. Você falou agora, Tati, eu lembrei, tem uma reportagem que saiu alguns anos atrás, que a Amazon, com todos os problemas que tem de saúde mental, resolveu que era uma boa coisa, ajudar as pessoas a meditarem, ter um tempo de relaxar durante o trabalho. Então, se você estava estressado, eles colocaram cabines para as pessoas meditarem, né? Eles chamaram na época Amazen. E, cara, quem pensou na iniciativa, com certeza estava mirando no lugar certo. Eles estavam mirando em acolher as pessoas, em oferecer um pouco mais de autocuidado. Só que se você faz essas ações isoladas, desconectadas do resto, você não olha o problema de fato, vai acontecer o que aconteceu com a Amazon. Os funcionários apelidaram rapidamente essas cabines para caixões para meditar. E eu acho adorável a iniciativa, é, é, mas se você não aborda os problemas de fato, e a Amazon, todo mundo sabe, isso é uma coisa bem aberta, todo mundo sabe os problemas que eles têm de cuidado com os funcionários. Eles chegaram a um ponto em que os funcionários da Amazon fizeram uniões, sindicatos dentro da Amazon, então fica uma coisa quase que inédita nos Estados Unidos, por conta do problema. Então, se as empresas estão com medo de olhar o problema, eu posso garantir que elas têm um problema. É, Tem poucas coisas que são Realmente. mais garantidas do que isso, sabe? E olhar o problema, a Brené Brown fala isso, é não desviar o olhar do sofrimento. Você ok. tem que olhar para ele, se você tem interesse genuíno de aliviar esse sofrimento, de acolher as pessoas, de agir de uma maneira mais compassiva, humana, e criar de fato essa cultura de cuidado, você tem que olhar para o problema de fato. Aceitar que você tem um problema e, como a Viviane comentou, no AA, você reconhece o problema e É. você aborda ele vulnerável como você puder ser, sabe? Eu acho que nessa linha, até complementando esse exemplo que você trouxe, Lucas, eu estava na semana passada, hein, não é tão distante assim, numa organização que exatamente a gente estava discutindo isso e a executiva de RH falava, a gente tem aqui uma sala de massagem, a gente tem um massagista e às vezes as pessoas estão com necessidade disso, mas elas não se sentem confortáveis de ir durante o expediente para a sala de massagem. E aí assim fica, né? O que que é a sala de massagem? É só um apêndice, é uma intervenção pontual. Gente, eu acho que a gente precisa começar a discutir, eu acho que é relevante isso para quem está nos assistindo, essas metas, esses scores, né, essas métricas, inclusive, que de alguma forma subsidiam os bônus e as avaliações, elas precisam contemplar metas desse tipo, né? Quer dizer, a questão da saúde, a
questão do ambiente, a questão Uhum, de clima organizacional, a questão de uhum, um ambiente menos tóxico, etc., tem que fazer parte das metas organizacionais. Porque isso tem a ver com o negócio. Então, eu preciso ter elementos lá dentro. Porque se eu não tiver lá dentro, pode ter certeza que essa liderança vai correr atrás do resultado, porque ela vai correr atrás das métricas que têm valor. Então, a pergunta que você tem que fazer dentro da sua organização, o que que dá valor dentro da organização? Se hoje eu tivesse que perguntar para um líder, o que que tem valor aqui? Se você tivesse que cuidar do seu colaborador e pedir para ele ir para casa descansar porque ele está estressado, ou mantê-lo dentro da organização porque ele vai afetar o teu resultado e isso vai impactar no valor da organização, é essa pergunta que você tem que fazer, né? uhum. Nessa mesma organização vinha uma outra informação que eu achei muito interessante, que foi uma pessoa entrou para fazer uma massagem e quando ela saiu, o presidente da empresa estava numa cadeira esperando ela. E ela se surpreendeu. Ele disse: Não, estava esperando você sair da massagem. É exatamente isso. Para ele, isso tem valor. Então, Uhum. eu sou capaz de esperar você passar por essa situação e a gente vai lá e cuida. Se isso não tiver dentro da estratégia, isso não está na cultura. E aí, consequentemente, é um apêndice. Então, essa que é a questão que vocês precisam se perguntar. Na nossa estratégia, tem elementos que estão relacionados à saúde, à qualidade de vida, à compreensão do colaborador, a um ambiente menos tóxico, enfim. E o apoio da autogestão, né, Ornelas? Porque assim, Sim, não é só eu sou capaz de te esperar, mas eu sim. apoio que você tenha esse momento para você, né? E a gente sabe o papel, né, que a liderança tem em relação aos seus times, em relação à própria cultura da empresa, né? Então, acho que é muito mais do que só eu posso te esperar, mas eu te apoio, E né? aqui até respondendo à afirmação talvez do Alexandre, que diz, concordo, treinamento para liderança é fundamental, sim, não só o treinamento, a compreensão disso. Se para a alta direção e para a liderança de modo geral, isso não é um elemento importante, vou te dizer, isso vai ficar como um apêndice, eu não vou dar importância para isso. E, consequentemente, eu não dou para as pessoas. Será que as pessoas estão cuidando da sua saúde, da sua alimentação, por exemplo? Será que a gente está interferindo, por exemplo, dentro do restaurante da organização? E é nesse ponto que eu queria provocar de novo você, Lucas. Fala um pouquinho disso do ponto de vista de resultado, inclusive até para os planos de saúde, né? Uma das contas mais altas dentro do orçamento de uma organização é o plano de saúde. Ainda mais hoje, cada vez mais caro. Me conta um pouquinho disso. E tem aumentado. Acho que esse ano talvez as coisas dêem uma estabilizada. Acho que as operadoras tiveram um resultado muito bom nesse último ano. Os hospitais tiveram um resultado um pouco achatado. Mas tem uma questão que é super importante. Quando as pessoas não entendem a própria saúde de uma maneira integral, as coisas vão aparecendo de outras formas. Então, era muito comum na época que eu trabalhava como coordenador de saúde populacional, a gente pegar um funcionário que estava apresentando atestado semana sim, semana não, semana sim, semana não. E atestados variados, dor de cabeça, diarreia. E ele estava com sintomas de fato, ninguém achava que ele estava fingindo aquilo. E aí, quando você ia olhar o contexto, tinha uma questão social muito mais importante. E isso estava gerando esses problemas. O impacto disso, ele ultrapassa só a questão do absenteísmo ou do presenteísmo. Ele impacta todas as esferas da atuação do paciente. Pensando em necessidades básicas, a saúde é uma delas, né? Então, a discussão que a gente teve algumas semanas, e eu gosto de frisar isso, para quem quiser, depois procura os vídeos anteriores, a conversa do Renato da Sarita foi fantástica. A gente entender que, por exemplo, mudar de CEP em São Paulo muda quase 20 anos a expectativa de vida das pessoas, para mim é uma informação fundamental para a gente entender essa discussão. Acesso a algumas coisas para garantir o básico da nossa saúde vai permitir que a gente tenha maior engajamento na empresa. E não importa o quanto você faça aquilo que você sonha, se você não tem o básico, da pirâmide de necessidades de Maslow, né? Se você não tem o básico da sua saúde, você não vai conseguir entregar o seu melhor. E pessoas que conseguem se espelhar nas lideranças, que têm essa postura de ser mais saudável
E aí eu não estou falando só de saúde mental, não, tá, gente? Eu estou falando de saúde como um todo. Saúde não ausência de doença, saúde não felicidade como ausência de tristeza. Estou falando de saúde de uma maneira ampla, em que a gente olha o indivíduo em todas as dimensões dele e acolhe esse indivíduo para que ele possa oferecer o melhor dele. Isso pode parecer um discurso utópico, em certa medida ele é, mas nas instituições em que a gente vê que as pessoas são mais felizes, elas são necessariamente mais engajadas, a instituição cresce mais e mais rápido. Se fosse o contrário, ia ser assustador, né? Porque a gente não ia poder ter essa discussão. E as pessoas iam falar, não, então se eu deixar meu funcionário miserável, ele vai entregar mais. A discussão perde um pouco o propósito moral, mas se a gente entende que pessoas mais engajadas e mais saudáveis são mais felizes e entregam mais, a gente começa a entender que essa discussão da NR1 não é só uma discussão de legislação, de cumprir ou não cumprir, de tomar multa ou não tomar multa. É nessa discussão que a gente pega o gancho para mudar esse panorama e essa epidemia de doença de saúde mental para treinar as pessoas para elas serem mais saudáveis, para as pessoas treinarem os próprios filhos a serem mais saudáveis, para a gente, e eu fiquei assustadíssimo com isso que você falou, Tati, para a gente treinar as nossas crianças a serem mais saudáveis do que nós fomos, né? E para e o impacto disso no negócio é evidente. Pessoas mais engajadas entregam mais, acho que ninguém tem dúvida disso. E o engajamento não vem através da pressão, não vem através do cuidado. Essa cultura de cuidado que Marco fala muito, que o Felipe Orloff fala muito, que são as discussões que a gente precisa ter, que a gente precisa estimular nas empresas para entender que não é só uma questão de humanidade, é uma questão de negócio. Ainda que as pessoas não fossem pessoas absolutamente fossem completos psicopatas e dissociados da humanidade, se a gente consegue ensinar para eles que acolher as pessoas vai gerar mais resultado, talvez eles se engajem, sabe? E os resultados disso são evidentes. Tem várias pesquisas mostrando isso. O reporte que o pessoal da Alice trouxe na semana passada foi exatamente nessa linha de engajamento é igual, saúde é igual ao aumento de engajamento. Claramente isso aconteceu na empresa deles. E isso não precisa ser só porque eles são uma startup, só porque eles são uma empresa de saúde, não. Isso pode ser compartilhado, né? Uhum. Eu acho que tem uma discussão importante, que é uma reflexão para dentro de recursos humanos, que é a, a questão de quanto que eu conheço de fato os meus colaboradores, né? Que a gente já fala aí, uma expressão do People Analytics é um pouco isso. Que dados eu tenho sobre as pessoas que fazem parte do meu time, né? Todos os dados, né? Inclusive os de saúde, né? Então, acho que é importante a gente refletir e pensar sobre isso. Que dados eu tenho dentro da minha organização que me permitam analisar e tomar decisões a partir disso. Porque se a gente não tem o dado, fica difícil a gente agir, né? Por exemplo, essa discussão que eu me recordo dessa conversa do CEP, né, das pessoas, é demais, né? E eu perguntaria mesmo na sua organização, você sabe da onde os seus colaboradores vêm? Enfim, Uhum. então, até do ponto de vista, enfim, até social, né? Como é que eu compreendo esse indivíduo e de onde ele está vindo, os desafios que ele vive, enfim. Eu queria só complementar essa questão que a gente está falando de valor e valor financeiro também, né? Se você faz uma iniciativa dessa, como você falou, da cabine, por exemplo, e aí ela é totalmente rejeitada, então o que estava custando 10, aí você faz um investimento de 50, nessa rejeição, ela vai te custar 150, né? E aí daí a gente vai cair no presenteísmo, na ansiedade, um monte de coisa que se a empresa vai de fato investir numa solução, ela tem que investir numa solução. Vou pôr o meu dinheiro em uma coisa que eu fiz uma análise, eu montei Sim. estratégia, eu fiz mapeamento, eu sei onde eu vou pôr o meu dinheiro, eu não vou, senão
é também só colocar, né? Ah, eu tenho massagem aqui, tá bom, mas todo mundo tem vergonha de ir porque a gente não entendeu o contexto. E aí é um dinheiro. A gente tem que fazer bons investimentos, a gente tem que zelar pelos bons investimentos da empresa. As ações elas precisam ser integradas, né? Isso que a gente toca sem entrar no mérito de saúde, mas que eu chamo do design organizacional. Primeira coisa que a gente precisaria discutir nesse aspecto de saúde, aonde dentro da estratégia isso está presente? Qual é a linha? Qual é o ponto? Qual é a métrica? Qual é a meta? Qual é o objetivo? Seja lá que instrumento você usa para desenhar a sua estratégia, a pergunta é aonde que fala de qualidade de vida, de saúde, o que tem desdobramento que esbarra nisso? Essa é a primeira questão. A segunda que você tem que refletir é a nossa cultura, né? Assim, não o que a gente prega na parede, tá? Mas aquilo que a gente pratica. Então, quando eu digo eu não vou na sala de massagem porque eu me sinto constrangido, nós estamos trazendo um traço da cultura, né? Aí você pode dizer, ah, mas isso é pontual, eu preciso ir avaliar, isso é pontual ou isso de fato é o grande comentário que existe dentro da minha organização. Então, o segundo elemento que você precisa olhar é ver essa cultura. É uma cultura de segurança? Eu posso questionar, por exemplo, um líder mais autoritário, mais agressivo, mais assediador? Tem espaço dentro da minha organização? Eu tenho um canal de ouvidoria? Eu posso manifestar o meu desconforto em relação a N elementos? Então, são uma série de questões que agora a gente começa a entrar, por exemplo, nos processos da organização. São processos inteligentes, são processos que não causam sobrecarga. Na estrutura, né? As pessoas têm clareza do seu papel, as responsabilidades, têm a mais, né? Assim, eu estou colocando e depositando a mais responsabilidades que não fazem parte, por exemplo, do escopo daquele cargo. Enfim, a gente entra na questão da liderança, com certeza, que papel que ela exerce, a gente entra na tomada de decisão, nas informações, enfim, são muitos os elementos. Aqui a gente não vai conseguir te endereçar e dizer, olha, resolva dessa maneira. Por isso que um bom diagnóstico vai conseguir captar elementos de várias linhas, de várias perspectivas. Parte disso eu encontro já lá na pesquisa de clima. Você faz uma pesquisa de clima na sua organização, pode ter certeza, uma parte está ali. Talvez ali até dê para você fazer algumas suposições de coisas que estão mais embaixo, né? Então, lá a gente fala, por exemplo, de reconhecimento, a gente fala de imagem da organização, enfim. Então, acho que a gente precisa entender que a questão da saúde, de cuidado, de segurança e de cultura de cuidado, ela tem desdobramentos e elementos em várias perspectivas. Eu precisaria ter aí um mínimo de informação sobre todas essas frentes para começar atuar, né? Num contexto complexo, a gente sempre diz que eu posso entrar por vários lugares, eu não preciso ter uma única frente, eu posso ter várias frentes. Eu trabalho com a liderança, eu talvez cuide dos processos, eu crio um espaço confortável para as pessoas manifestarem isso, se sentirem dessa maneira, eu cuido da saúde, eu cuido com o psicólogo, eu cuido com o médico, enfim, todos esses elementos precisam vir juntos, né? Não dá para entrar só numa frente e aí acabar acontecendo o que a gente viu aí na pesquisa de ser percebido como atividades pontuais, né? Nelas, eu vou mudar um pouquinho o protocolo, agora eu vou te provocar, né? É, a Vai lá. gente tem conversado muito sobre NR1 no grupo, quando a gente estava conversando sobre a live, a gente sempre aparecia algum post anedótico assim, eu implemento NR1 na sua empresa, porque eu vou, porque eu faço, porque eu aconteço. Como é que você está vendo o aparecimento dessas soluções prontas eu vou usar de fast food? Assim, ó, é isso aqui, ó, é isso aqui que te alimenta. Vai, pega. Tá aqui, tá pronto, é um produto de prateleira. Como é que você tem visto isso? É, é, Nossa, Lucas, eu vou entrar numa saia justa, mas eu gosto sim, vou para o eu confronto. falei que eu ia quebrar protocolo de provocar, né? Eu tenho visto, gente, eu não sei o que vocês que estão assistindo aqui acompanham, mas eu tenho visto uma quantidade enorme de gente dizendo: eu tenho a solução aqui em 5 passos, eu implemento para você, eu diagnostico para você. É assustador. Assim, eu acho que é modismo, isso é modismo, e acho que você tem que cuidar do tema, sim, o tema é estratégico e é da agenda, mas tome um pouco de cuidado nos modismos e embarcar.
numa carroça, numa canoa, num trem que está sendo colocado aí, tem muito esperto e muita gente querendo entregar soluções gratuitas e rápidas. Aham. Acho que isso é uma questão mais profunda, né? Por isso que eu comecei dizendo, olha, as raízes são de várias óticas, né? Então eu preciso entender quais são todas essas óticas. E aí eu acho que, para mim, ela começa mesmo por uma discussão na estratégia. Onde que a minha estratégia organizacional contempla isso? Ah, eu quero ampliar o meu mercado, eu quero crescer, eu quero aumentar meu market share, eu quero entregar mais valor para o acionista. A gente precisa desdobrar quais são as premissas norteadoras para isso. Isso é dentro de que contexto, né? Assim, eu não tenho um estudo aprofundado e não trabalhei com essa organização, mas me chama muito a atenção o movimento que a Ambev vem fazendo de alguns anos para cá, numa tentativa de dizer, olha, aqui nós não somos necessariamente só uma organização que busca resultado, porque ela criou uma imagem no mercado de uma organização agressiva, dura, com metas muito arrojadas e com metas, acho que nem arrojadas, né, ambiciosas em excesso. E, então levava à exaustão, né? Então acho que é isso, dá para encontrar, porque a questão aqui, gente, não é uma coisa ou outra coisa, né? Eu posso conseguir resultado e bons resultados com qualidade de vida, com ambiente seguro, com humanização, né? Ontem eu estava numa apresentação do relatório da Humanizadas, que faz uma pesquisa das melhores para o Brasil, e lá a discussão era exatamente isso. Mas tem um dado muito interessante que o Pedro Paro trouxe, que está no relatório. Quem quiser depois acessa a página da Humanizadas, vocês têm lá o relatório que foi publicado, inclusive ontem, fresquinho, gente. Mas ele diz mesmo, as questões de saúde, de inovação, elas caíram nos últimos anos, principalmente no último ano. Então, se você for ver o gráfico, ele cai. E isso cai em todas as organizações, mesmo as mais engajadas. Então, aí é um sinal mesmo de alerta. Por isso que, para mim, faz sentido toda essa regulamentação e talvez os dados que a gente tem visto. Então, isso é fato mesmo, ele apontou isso lá. Mas uma coisa é verdade, tem uma distância muito grande entre as organizações que estão cuidando de alguma forma, e mesmo para as organizações que estão cuidando, elas também tiveram um decréscimo, com as organizações que ele chama da média brasileira. A média brasileira é negativa em relação a isso. São números assustadores, né? Depois, se vocês quiserem, eu passo alguns aqui, mas são números assustadores. É coisa assim de um em cada 10 sente o ambiente seguro e humanizado dentro das nossas organizações. É louco isso, gente. Tem 9 em cada 10, 8 em cada 10 que estão dizendo que as suas organizações não são lugares gostosos de se trabalhar. Tá maluco isso? Eu saio do trabalho, acordo, né, enfrento, sei lá, 1 hora, 1 hora e meia ou 2, ou mais até, saio lá do meu CEP distante, né, cidade de Tiradentes, e vou trabalhar num lugar, né, assim, que eu já sei de antemão que não é um lugar gostoso de se trabalhar. Enfim, então é maluco, a gente está vivendo mesmo uma situação crítica, tão crítica quanto as questões climáticas, que em alguns momentos a gente também está relegando num segundo plano, né? Então, assim, eu fico muito confortável com esse debate e até para todo mundo que está nos assistindo, a gente escolheu 5 linhas editoriais que têm a ver exatamente com esses 5 desafios, e são 5 desafios emergentes, né? As questões climáticas, que têm a ver com sustentabilidade, as questões de saúde e bem-estar, que é uma outra questão crítica, urgente, necessária. E não é só para ser bonzinho e estar lá na pesquisa, é por uma questão de negócio, por uma questão de sobrevivência, por Uhum. uma questão de saúde planetária até, né? Não só sua, da organização, mas planetária. Então, o desafio é grande, eu não tenho dúvida disso. Mas é possível, e a gente já tem coisas, e muita gente fazendo. Então, para lá se você nesse momento está pensando, pô, mas isso é trabalhoso. Não, não é trabalhoso. É objetivo, é simples e dá para ser feito, né? Dá para ser feito porque tem muitas organizações que estão fazendo. E vão muito bem, obrigado, né? Que é o que eu acho que vale a pena destacar, né? Tati, o que que você fala?
Estava provocar aqui, vocês agora. eu estava aqui pensando, nelas, em tudo que você trouxe aqui nesse momento, né? E o quanto, e também naquela pergunta lá atrás, né? Ou afirmação, né, de uma pessoa que colocou sobre a empresa temer fazer esse mapeamento, né? E trazer o diagnóstico. Que quanto mais se espera, né, mais difícil fica de trabalhar nesse ambiente, né? Então, eu estava pensando aqui o quanto, como uma, sabe, Lucas, como doença mesmo, né? Que é sempre Uhum. mais fácil, né, quando a Tá gente gravando? encontra, né, a doença ainda, né, num momento inicial, né? O tratamento, ele se torna mais promissor, né? Uhum. Então, eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Porque tudo de fato está relacionado. E quando a gente fala, né, de ambiente, né, de natureza, o quanto que a natureza, a gente já sabe também, interfere na nossa saúde mental, Perfeito. né? Então, como está tudo de fato É. relacionado, Tem né? umas per... Pode falar, Nelas. Não, não, eu ia falar, só tem uns comentários aqui que foram feitos, desculpe te interromper, mas acho que é interessantes, né? Que Vamos, eu acho vamos para que só eles. para a gente. Olha que interessante, a Tarô Deuses do Oriente falou, muitas empresas criaram dentro dos RHs a área de felicidade no trabalho, mas ainda sinto que é muito mais profundo, a impressão é que tudo está sendo tratado de forma superficial. Uhum. Concordo com você, inclusive até toma um pouco de cuidado com essas nomenclaturas, né? Eu acho que menos importante de que é uma área de felicidade, é a gente entender que isso faz sentido para o negócio, isso tem espaço dentro do negócio. Tem um Então, comentário Nelas, só. Oba, diga deixa eu lá. só falar uma coisinha sobre essa questão da felicidade, né? Vai lá. Também virou moda, né, de certa forma, esse tema. E o primeiro ponto, né, é a empresa definir qual conceito de felicidade ela quer usar, né? Então, esse é o primeiro passo. E se a gente pegar o conceito da Sonja, que é um conceito que ele conversa muito comigo, lá da Universidade da Califórnia, ela diz assim: felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar, combinada à sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena, Uhum. né? Olha. Então, veja que interessante, porque a gente fala aqui, né, de grupo, falamos de ambiente e falamos também do indivíduo, Uhum. né? Falamos de propósito, né? Dele Repe- fazer também, alguém comentou em ah, algum momento, né, da pessoa fazer aquilo que ela gosta, né? Desculpa, eu não me lembro o nome de quem fez o comentário. E a gente vê aqui, né, quando a gente fala de propósito, de entender aquilo que de fato vale a pena, sabe? Repete de Então, novo essa definição, repito, ó, gostei é da demais. Sonja, da Universidade da Califórnia. Tem vários outros autores sérios também no tema, mas esse é um que fala muito comigo, porque eu trabalho bastante com filosofia Ikigai, então ele conversa bastante comigo. Felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar, combinada à sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. Olha só. É isso, gente. Viver vale a pena. Eu gosto muito, Tati, de uma definição que é de Aristóteles, que é o conceito de eudamônia, que Uhum. felicidade genuína é você agir de acordo com a sua melhor virtude e oferecer isso para o mundo. Não tem a ver com as coisas que você recebe, tem as coisas que tem a ver com o que você oferece. Isso conecta muito com isso de propósito, né? Isso. Isso, porque Fantástico. se a gente vai olhar, né, conceitos de propósito, da própria filosofia Ikigai, né, Lucas, que você também é um estudioso nesse assunto, a gente sabe, né, que não tem relação com o ambiente em si, né, mas a minha interpretação em relação ao ambiente, né, então isso é importante também a gente ter essa consciência, né, não é a ação ou a situação em si, mas é como eu interpreto aquele ambiente, Uhum. né, e aí eu Legal. preciso estar com a minha mente saudável, né, para fazer uma É. interpretação mais adequada, É, né. nessa direção, a Alexandra Maeda coloca a empresa que trabalha e levamos muito a sério a questão de saúde, tentamos acolher, direcionar para que esse cuidado, porque esse cuidado não tem preço. Falo por mim, quando eu tive câncer, a empresa me apoiou e isso não tem preço. É isso, né? O ser integral e eu tenho que acompanhar todos os momentos que esse indivíduo vive. E aí a gente também vem para questões até um pouco mais objetivas, né? Eu tenho um amigo que provavelmente está nos acompanhando aqui, que é o Arthur Asnis. Ele tem uma empresa de software que é a Soft Trade,
E há 10 anos eles já têm um aplicativo que eles colocam dentro da organização para que eles chamam, o aplicativo chama-se Desconecta. Então, passado o Hum, horário de trabalho, as máquinas, as pessoas não têm mais acesso. Eu acho que que é legal. isso. Você precisa começar a criar alguns limitadores, né? É claro que isso precisa, né? Volta de novo, está dentro da estratégia, enfim, mas eu preciso, às vezes, processos bem objetivos disso. Quantas vezes eu já vi situações de pessoas que estão em reunião ou em treinamento que estão em férias, né? Assim, tudo bem que eu entendo hoje que a gente não tem tanto esses delimitadores, né? De aqui é trabalho, aqui é férias, aqui é isso, aqui é aquilo, né? Eu acho que Uhum. o mundo hoje ele está tudo junto e misturado, né? Mas eu acho que tem um limite para isso, né? Então tem um limite, né? Já vi respostas de e-mails e de WhatsApp tardes da noite num sábado ou num fim de semana, né? Então, acho que tem algum limite que a gente precisa pensar, né? E assim, eu acho que é interessante, o Arthur me fala, que, por exemplo, esse aplicativo que eles implementam dentro das organizações tem 10 anos, né? 10 anos e então assim, eu diria assim, há 10 anos já tem empresas pensando Uhum. nisso e cuidando disso, interferindo nisso. Eu já vi exemplos de empresas, por exemplo, que num determinado horário, passado lá 15, meia hora, apaga as luzes dos seus escritórios. E em contrapartida você vê, né? Às vezes eu passo sábado à noite aí pela Berrine e você vê andares e andares todos iluminados, né? Assim, são Uhum. aquelas contradições, né? Então aí a gente começa a discutir onde que está a saúde, né? Tá, é um pouco disso, eu tenho que ter um pouco de, eu tenho que interferir. Isso é cultural, né? Que se você deixar as pessoas continuam trabalhando. Eu me recordo que alguns anos atrás eu fui visitar uma amiga brasileira que trabalhava no Google e eu me recordo que ela dizia, Marco, aqui a gente tem a produtividade nossa é alta, mais do que no Brasil. E ela dizia, a gente não tem aquela coisa muito ficar socializando, né, indo pro café, etc. E até Uhum. mesmo na hora do almoço. Porque o Google, inclusive, tem dentro do escritório, tem os lugares onde as pessoas pegam as comidas e comem, né? Mas ela dizia também em compensação, aqui eu não me recordo se era 5 horas, bateu 5 horas, as pessoas param o que elas estão fazendo e vão viver suas vidas, vão para academia, vão para o Uhum. teatro, vão beber com os amigos, enfim, seja o que elas vão fazer. Então é um pouco cultural. As pessoas trabalham bastante, não tenho dúvida que o Google é bastante Uhum. exigente em relação a isso, mas também tem o outro elemento que eu dou conta, né? Eu acho que assim, não quero ser tão radical nesse sentido, porque assim, o ambiente também precisa ser leve e ao mesmo tempo ele também pode entrar um pouco. Eu vejo por mim, muitas vezes eu estou, sei lá, inspirado à noite, estou tomando banho, eu tenho uma Uhum. ideia, e se as pessoas estão fazendo o que elas amam, não tenho dúvida de que elas vão viver isso quanto mais elas estiverem integradas, mas eu acho que tem limites e é importante a organização também ir controlando e trabalhando isso, né? E você estava falando Nelas, há agora 10 anos nelas. atrás nem tinha pandemia, né? E já tinha necessidade. Pensa. Isso, Pensa exatamente, o que exatamente. piorou, É, né? Para tudo isso. é. Você estava Eu falando queria agora nelas. só falar de um comentário. Desculpa, Lucas. Não, pode falar, Viviane, você estava com a palavra, desculpa. É, não, pode falar, é que eu vou falar de um comentário que acho que a Glória colocou, Aproveita isso, aproveita e vai lá. Eu Aproveita, comentário vai lá. Da Glória. Isso, vai lá. do checklist. É, essa questão do checklist, Glória, a gente pode construir um. Na verdade, a gente já está construindo um, a gente já tem parceiros construindo, alguns têm um ou dois de mercado, assim, que já tinham antes, quando eu falava lá da NR17, que falava um pouco de risco psicossocial, que fala de ergonomia, tá? E a gente logo vai ter um nosso aqui para a gente poder trabalhar, tá? O que eu acho muito importante a gente lembrar é que o governo ainda não lançou a tabela do E-Social, do risco psicossocial. O que que é essa tabela? Quando a gente fala de risco físico, ruído, iluminação, vibração, existe uma tabela do governo que a gente faz essa correlação para lançar esses dados para o E-Social. A tabela de risco psicossocial ainda não tem. Então a gente trabalha assim, a gente tem o histórico da NR15, da 17, a gente tem o histórico da NR5, a gente tem um histórico de legislação que nos permite produzir um checklist para fazer uma avaliação quantitativa e para incluir nesse mapeamento para compor o laudo.
tá? Então, a gente tem algumas soluções sim, e tem uma nossa que está saindo bem em breve, tá? Aqui tem um comentário que eu vou fazer bem entre nós aqui, sabe? Que eu acho que é típico da saúde mental que a gente está vivendo. Há pouco a Viviane colocou aqui no nosso grupo interno, vocês não viram isso, que ela precisou fechar a câmera porque os gatos começaram a passar ali na frente dela. É isso, gente. É exatamente isso. A vida é essa. O gato passa, deixa eu fechar a janela aqui, deixa eu fechar. Eles estavam rolando no chão aqui fazendo um barulho. Faz parte da vida, né? Faz parte. Brincadeira aí. Mas acho que complementando isso que você estava falando delas, e Viviane, que bom que a gente deixou você falar, porque isso é super importante na hora que a gente vai falar de NR1, né? Tem a legislação para coisa. É, e você estava falando, eu estava lembrando de ações possíveis para serem implementadas para saúde mental. Você falou de limitação de tempo e de descanso, e isso é uma das coisas que na hora de prevenir burnout a gente fala muito, cara, usar as férias, limitar o tempo, ter um hobby, ter coisas que você consegue fazer para se distrair, para desligar, para você ter prazer, né? Isso tem que ter fora do trabalho também. Mas tem uma coisa que como ação, e essa para mim foi uma das mais encantadoras que eu já vi, tem um colega que inclusive deve estar assistindo a live, o Beto Joia. O Beto, ele tem trabalhado numa discussão do peer support, não sei, que basicamente é um grupo de apoio. Essa discussão começou dentro da indústria aeronáutica. Os pilotos têm as linhas que eles fazem, eles demoram a carreira inteira para poder ficar responsável por uma rota. E não é infrequente dos pilotos terem questões de saúde mental. E aí as empresas aeronáuticas estavam implementando modelos de saúde mental que assim, não, vem cá, fala com a gente, vamos falar com o psicólogo. E aí eles eram afastados, e eles, nesse afastamento, perdiam a rota, né? E aí o que eles entenderam? Se tiver primeiro o afastamento e tiver essa rotina de perder a rota, os pilotos não vão falar. E eles precisam ter apoio. Então, foram construindo-se pessoas capacitadas a conduzir grupos de acolhimento. Os próprios pilotos montavam esses grupos para acolher outros pilotos que estavam com questões de saúde mental, para ter uma discussão aberta e franca dentro de um espaço seguro. Não é uma iniciativa estratosférica, não é uma coisa NASA. Tem técnica para isso, e eu tenho conversado muito com o Beto sobre esse conteúdo. Depois a gente vai até levantar a bola de colocar isso dentro da consultoria, de como que a gente, dentro das empresas, levanta essa discussão de como construir uma comunidade, porque no final das contas é isso, né? Uhum. É o que foi a Alexandra que falou, me corrija se eu estiver errado, que quando ela teve um problema de saúde, ela foi completamente acolhida pela empresa. E esse senso de comunidade e acolhimento vem dessas iniciativas e vem da cultura. Se você tem uma cultura em que é cada um por si e é selva, as pessoas estão tentando se fagocitar, isso não vai acontecer, não tem como, não é, Verdade. não é, os processos são desenhados para obter o resultado que eles têm. Se você tem uma cultura de autofagia, as pessoas vão se devorar. Mas se você tem uma cultura em que as pessoas podem se acolher e elas podem construir essa visão de comunidade, este talvez seja o primeiro, melhor, mais fácil, mais barato método de reverter isso. E eu tenho um grupo de pessoas de uma empresa que eu trabalhei que a gente todos nós saímos dessa empresa, tá cada um em algum lugar, alguns já trocaram 2 vezes de empresa, mas a gente mantém uma rotina de se encontrar, de sentar, de conversar, de jogar a conversa fora. Então, e quando eu estava dentro dessa empresa, assim, cara, tá caindo a casa. Não importava que a casa estava caindo, não importava os problemas. Você olhava e falava, tá bom, beleza, vai dar errado, mas eu tô aqui. Tem as pessoas que estão do meu lado, que eu vou conseguir lidar com essas coisas. De saúde física e da minha vida fora da empresa e da minha saúde dentro da empresa, né? A Tati comentou no início da live das discussões do quanto as nossas relações têm impacto. Tem um TED Talk do Robert Waldinger, que é o que faz uma vida feliz.
que é um dos TEDs mais lindos que eu já vi. É um estudo de Harvard que acompanha gerações de pessoas do que impactou a vida dessas pessoas. E o maior impacto para a vida dessas pessoas foi ter transformado relações de trabalho em relações de vida pessoal. E construir essas pessoas com quem você vai manter o contato. Olha que coisa. A gente está falando de Interessante. separar o trabalho e a vida pessoal, mas na hora que a gente leva as pessoas do trabalho para a nossa vida pessoal e a gente constrói essa comunidade, experiência primeira pessoa Legal, né? é a melhor forma de prevenir burnout. É. Foram essas pessoas que me salvaram de alguns burnouts. Alguns, plural, tá? São essas pessoas com quem eu posso contar. E aí dá para construir isso dentro da cultura da empresa. Tem técnica para isso, né? E é interessante que eu não vou dizer que isso vai na contramão, mas pelo menos a gente praticava coisas que eram um pouco diferentes disso, né? Quer dizer, a gente construía relações positivas dentro da empresa, mas não trabalhava muito com essa dimensão das pessoas continuarem se relacionando, né? E que Uhum. as relações fossem mais profissionais, né? Até evitava um pouco essa pegada de muita amizade, né? Porque ela simbolizava uma força que poderia ser ameaçadora para dentro da organização. A gente começa a compreender o mundo um pouco diferente, né? Quer dizer, o ambiente de trabalho, ele precisa ser um ambiente saudável, gostoso, mas por que ele também não pode ser um ambiente de relações próximas, de relações amigas, de trocas mais profundas mesmo, né? Então, de fato, agora eu tenho que fazer as pessoas trabalharem dentro de casa, dentro da empresa, mas elas também, de alguma forma, se relacionarem fora da empresa, né? Interessante isso. Gosto bastante. Eu gosto também. E, E, Lucas, eu é, acho que essa complementa aquela sua fala da Amazon que você citou, que as pessoas começaram a fazer grupos isso, mas são grupos não positivos, né? Quer dizer, o grupo no final é positivo, mas assim, o gatilho é não positivo, né? é. Mas os grupos, então, assim, olha, por uma situação não boa, a gente conseguiu organizar isso daqui. Então, isso eu acho que faz total sentido, assim, no todo. Principalmente num mundo tão tecnológico e que nos aproximou de quem está longe, mas nos afastou de quem está perto, né? Essa Uhum. tecnologia fez isso, né? Ela é maravilhosa porque ela me aproxima de gente que está longe, mas ela me afasta de gente que está perto. Então, e assim, e eu acho que isso não é na linha de vamos trazer todo mundo para dentro dos escritórios, tá, gente? Acho que sim, precisamos criar os espaços de convivência, mas acho que é qualidade dessas relações, né? E isso pressupõe, em alguns momentos, a gente está discutindo outras coisas, ou conversando sobre outras coisas, né? Ampliando a visão. Eu acho que é importante a gente considerar que a gente está vivendo, olha o nosso contexto, a gente está num ambiente de muita volatilidade. Agora de manhã mesmo, eu estava assistindo uma entrevista na Globo News e um presidente, acho que da indústria do aço, não, do alumínio, estava falando, e a pergunta era sobre o tarifaço, etc. E aí ele falou: a gente está vivendo um ambiente de muita volatilidade, eu não sei como é que vai ser, né? A gente não sabe dizer se essa taxa é isso, se não é, se ela cresce, se não cresce, se ela diminui ou se não diminui. Então, assim, independente desse momento circunstancial que a gente está vivendo, de fato, o mundo que a gente está vivendo é um mundo, pô, né, assim, absolutamente sem previsibilidade. Eu não sei o que é o dia de amanhã. Esse é um ponto. Olha só a ansiedade que isso traz. Segundo ponto, a gente está vivendo problemas que a gente nunca viveu, de uma outra ordem. Então, é maluco isso, porque eu estou vivendo um mundo que muda o tempo inteiro. E eu estou vivendo problemas que eu nunca vivi, eu não tenho repertório para isso. E, principalmente, né, voltando à questão da tecnologia, eu estou sozinho. Então, acho que tem tudo a ver exatamente isso que você está falando. Então, a gente precisa começar a fazer com que essas discussões, e até mesmo vamos lidar com a nossa ansiedade, com os nossos, enfim, as nossas dificuldades de resolver esse problema de uma forma integrada, né? Juntos, né? Vamos conversar juntos sobre tudo isso, como isso nos impacta, né? Queria só colocar que a Giovaneide colocou, acredito também na construção de comunidades e ter intencionalidade nas relações e no cuidado Perfeito. com o outro, perfeito. A Alexandra também colocou, é simplesmente maravilhoso, é um divisor de água na prevenção e recuperação do adoecimento físico e mental, né? Perfeito. Acho que estamos juntos aí.
A gente Não, está chegando ao fim aí, são é, 10h20. Vamos lá, eu queria vamos. responder só um comentário que veio no começo. Queria, na verdade, que o Lucas respondesse. E a gente queria que você começasse, Lucas. Que é a da Silvia, que ela falou: hoje temos tido muita agressividade de pacientes e familiares em relação ao colaborador. E Hum, às vezes ele fica internado muito tempo. Então, eu acho que é uma realidade de hospital, imagino, ou de clínica, mas eu gostaria de estender essa realidade para quem atende público, né? O atendente da farmácia, o atendente da academia, que a gente estava conversando, né? Então, eu queria trazer isso, porque eu acho que isso é muito importante. Quem atende o público, essa questão uhum, do atendimento com o público tem que estar no mapeamento. O que que nós sim, estamos fazendo com essas pessoas da linha de frente que recebem qualquer pessoa que chega no nosso ambiente, né? E no ambiente de trabalho dela, recebe a pessoa no ambiente de trabalho dela. se for a Silvia Cury, a Silvia, a gente trabalha junto no HCore, uma pessoa fantástica, eu sou fã da Silvia, a gente teve muitas conversas sobre isso. E no HCore a gente criou o Código Cinza, como é que a gente acolhe, a gente entende situações de assédio, aí, assédio de todos os tipos, né? Com os colaboradores, como é que a gente fala sobre assédio racial, sobre assédio moral, sobre esse tipo de agressividade. Tem que existir uma cultura da liderança para, acolher. Cara, o que que eu faço? Isso tem que estar explícito. As pessoas têm que saber que se isso acontecer, elas têm respaldo. Alguém vai sentar e ouvir esse colaborador. Isso se aplica a qualquer um que trabalha com público, né? É bem isso que você falou, Viviane. Isso tem que ser mais amplo. Isso dentro do hospital a gente tem isso, claro, mas isso fora dos hospitais isso também tem que acontecer. A gente estava discutindo um pouquinho antes da live. Putz, imagina alguém que trabalha no balcão. Alguém que trabalha no balcão, uma jovem que trabalha no balcão sendo assediada das mais diversas e imorais formas possíveis. Ela precisa saber que tem alguém que vai acolher ela. A liderança precisa ter uma postura assertiva de explicar para aquela pessoa que isso não é aceitável. E, em último caso, acionar o Ministério Público, porque assédio é assédio. Assim, tem coisas que não são aceitáveis, que não são aceitáveis em nenhum contexto, né? E isso precisa estar claro, porque senão as pessoas vão estar sempre na linha de frente, e a linha de frente é sempre quem está mais frágil, mais exposto e mais maior risco desse tipo de problema. A linha de frente vai ficar fragilizada e não vai ter quem segurar não adianta só tratar o problema, você tem que tratar a consequência, tem que prevenir, você tem que garantir que as pessoas tenham essa segurança para sinalizar quando tem alguma coisa errada de acontecendo. Isso é crítico. E eu acho que a experiência que a gente foi construindo no HCore, a Silvia muito à frente disso, é fantástica. Que faz parte da rotina. As pessoas sabem quando a gente fala que tem o código cinza, que teve um problema e alguém tem que ir lá resolver. A liderança, a gerência, a ouvidoria e assim por diante. Todo mundo tem que estar envolvido sabendo disso, sabe? Legal. Muito bom. Tati, fala, dá seu recado. Eu queria, na verdade, agradecer, né? Agradecer a presença de todos aqui com a gente, agradecer pelas trocas, né? E agradecer a vocês, Ornelas, Lucas e Viviane, por esse bate-papo super gostoso e que a gente tem ainda muito mais o que falar, né? Mas também fazer, né? Que não Legal, basta também só a gente falar. legal, super bom isso. Viviane, o que você tem a dizer nesses Agradeço últimos aqui a minutos? participação de todas as perguntas e a colocação. Acho que foi muito, muito rica a nossa discussão e tem muito para fazer ainda, né? A gente está só É. começando nesse processo legal e nesse processo de cuidado com gente, né? Pelas respostas e pelos dados que a gente tem, a gente sabe que a nossa gente está muito fragilizada de maneira geral, Uhum. né? Então, eu acho que essa conversa é necessária. Obrigada, viu? Legal, obrigado. Obrigado, Viviane, obrigado, Tati. Lucas, foi uma delícia conversar. Foi solto, né? E olha que a gente nem programou, hein? Para vocês que estão nos assistindo, a gente não organizou. A gente colocou uma linha geral que a gente ia fazer e deixamos acontecer. E foi muito fluido, achei bem gostoso isso.
Bom, obrigado a todos que estão nos assistindo. Eu acho que essa é uma, como eu falei logo no início, né, a gente provocou esse tema na Semana de Design Organizacional. Essa aqui é uma outra iniciativa e várias outras estão aí pela frente. A gente tem planos, talvez no segundo semestre, de ter um programa um pouco mais profundo, né? A gente poderia chamar, entre aspas, de uma formação para discutir esses temas todos, e como, principalmente, a gente se capacita para trazer e compreender isso de uma forma estratégica e responder dentro das organizações. O material da enquete, com um pouco do produto dessa discussão aqui, a gente vai produzir isso num, sei lá, num e-book, num artigo. Então a gente vai mandar isso para vocês, fique tranquilo. A própria live vai ficar disponível, a gente vai editá-la, mas deixar disponível aí dentro do nosso canal no YouTube. E contem com a gente está construindo uma comunidade, em breve vocês vão saber, mas um dos braços da editoria, né, dessa grande comunidade é um tema chamado Saúde e Bem-Estar, onde a gente pretende que seja ali um espaço para mais ações e mais contribuições sobre esse tema, inclusive até com um espaço mesmo de perguntas, respostas e de talvez mentoria, porque a gente está diante de uma situação em que a gente às vezes precisa de muita ajuda. Do ponto de vista de consultoria, nós estamos disponíveis aqui também para auxiliar vocês num diagnóstico e ajudar vocês a como a gente encaminha isso nos mais variados temas, né? Por isso que a gente tem um time aqui multidisciplinar. É isso, muito gostoso. E obrigado aí pela presença de todos. Estamos à disposição. E é isso. Obrigado, um beijo e um bom resto de dia para vocês. Obrigado, Obrigada, gente. gente. Bom dia Obrigada. para todo Tchau. mundo.